Bispo, boa noite. De que maneira a rejeição de Israel consegue ilustrar a relação entre a escolha soberana de Deus e a necessidade de fé para a salvação? Veja só, Israel é o povo de propriedade exclusiva de Deus, o sacerdócio real, a nação sã. Mas esse Israel, ele tem isso como uma bênção, como um legado que ele precisa, com responsabilidade, como um mordomo, administrar, cuidar. Ao longo de toda a história de Israel, a gente vê que a maior parte do povo de Israel acaba falhando. Isso desde o princípio. Aquele povo que foi liberto por mão forte e poderosa do cativeiro do Egito, pereceu no deserto. Paulo vai falar disso em 1 Coríntios capítulo 10. Esaú também é um descendente de Abraão, que acaba não herdando a promessa. Dos filhos de Jacó, a gente vai observar a mesma coisa, né? Perecem ali no deserto a maior parte dos seus descendentes, aquele grande povo de Israel. Então, a gente tem que entender que sempre houve um Israel espiritual dentro de um Israel mais amplo. Hoje, você perceba a confusão que as pessoas fazem hoje, quando se fala de Israel, né? Eles pensam em Israel nacional e confundem Israel nacional com Israel espiritual. Quem faz essa confusão não leu o Novo Testamento. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Quem eram esses seus? O povo. O povo como um todo, o povo de Israel rejeitou Jesus. Mas houve israelitas que aceitaram Jesus, não foi? Sim, sim. Dentro do Israel maior, do Israel povo, do Israel nação, do Israel sanguíneo, houve um Israel que aceitou. Esse é o Israel que tem fé. É aquele Israel que não se dobrou diante de Baal. É o Israel remanescente, é sempre o Israel fiel. É o da fé, né? Os verdadeiros descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, não são os que têm o sangue de Abraão, não são os que têm a circuncisão da carne, são os que têm a circuncisão do coração e a fé, a semelhança de fé que o Abraão teve. Então, desde o Antigo Testamento é assim. Nesse ponto, nesse quesito, nunca houve mudança, né? Há sempre um remanescente fiel ao longo de toda a história. Israel rejeita, ali nos dias de Jesus, rejeita o Cristo, um remanescente fiel recebeu, acolheu os apóstolos de Jesus, Maria, José, Simeão, Ana, Zacarias, João Batista, Isabel, né? Todos esses, mais os 120 no cenáculo, depois os 3.000 que se converteram. A princípio, todos eles são judeus e eles são esse Israel. Agora, a parede de separação foi derrubada. Esse era o propósito original de Deus, que nunca houvesse parede de separação. Porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era para ter essa distinção tão clara entre o que é judeu e o que não é judeu. Porque o propósito de Deus ao escolher Abraão não foi uma escolha em detrimento das demais nações, era em favor delas. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí é que se vê o fracasso de Israel, né, como essa testemunha fiel, né? Eles acabam matando os profetas, eles se levantam contra aqueles que são de Deus, eles vão adorar outros deuses, eles vão ser punidos por Deus ao longo de toda a história. Juízos de Deus caem de maneira muito grave sobre Jerusalém, sobre os judeus de modo geral, são dispersos. Há muita coisa acontecendo por conta da infidelidade desse povo, né? Certo, Mas Deus certo. é fiel. Então, Deus cumpre a sua promessa em Cristo Jesus e no remanescente. Esse remanescente que se torna não rei dos judeus apenas, rei dos reis, senhor dos senhores. Então, a rejeição da maior parte de Israel não é novidade alguma. Nas páginas do Antigo Testamento a gente já via.
A questão da fé e da fidelidade é algo que se viu sempre num número mais reduzido de judeus, de hebreus, mas chegamos no Novo Testamento, agora o povo de Deus é o remanescente de Israel, é aquele que tem o Messias, e ele Certo. cumpre a sua vocação, e a Mas, fé bispo, é o requisito. certo, deixa eu só fazer um complemento. Mas assim, por exemplo, né? A escolha de Deus era soberana, é soberana, né? E aí, assim, naquele momento, ele já tinha determinado tudo aquilo. O ponto é, por que a necessidade de fé, então, para a salvação, se ele já é soberano e tinha determinado tudo? Esse é o ponto. Então, aí é que talvez você possa estar equivocado, porque eu não entendo, pelo menos da minha perspectiva teológica, da perspectiva teológica armínio-wesleyana, que Deus tenha já soberanamente eleito quem vai ser salvo e quem vai se perder. O que Deus elegeu foi o modo em que tal salvação se daria. O que ele Perfeito. elegeu foi o Salvador. Mas nesse caso é que aí entraria talvez o livre-arbítrio, é, É, bispo, porque assim, ó, o que nós, durante no decorrer das aulas, a gente vem falando muito disso, né? Da sim, soberania de Deus e que Deus deu livre-arbítrio para decidir. Ele promove todas as coisas, é dele todas as coisas, mas ele dá ao ser humano a livre escolha de fazer, né? Esse ponto de necessidade de fé é isso que eu assim estou tentando encaixar e realmente eu não como eu estou estudando, eu não tenho, óbvio, a experiência que o senhor tem. Por isso que eu queria o senhor me ajudasse a poder entender por este ponto de vista, porque eu fiquei depois inclusive voltei o vídeo, assisti de novo, fiquei, sabe, pensando nisso e falei, vou perguntar na aula para que o sim, faz bispo bem. possa me dar uma linha de raciocínio para que essa resposta venha naturalmente. Porque eu Tá. fiquei em dúvida. Então vamos lá. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Repare bem, nos escolheu, nós, igreja, nós, esse povo, em Cristo. Todo aquele que estiver em Cristo faz parte desse nós. Ou seja, a escolha é deste ungido, deste Salvador, deste meio, deste caminho. Em Perfeito. Cristo, nós estamos em Cristo predestinados para sermos santos, irrepreensíveis. A nossa vocação em Cristo é para o céu, é para sermos semelhantes a Cristo. Deus planejou que a redenção se desse por meio de Cristo e a salvação se desse nele, e nós que estamos nele, fomos nele predestinados, nele Perfeito. eleitos. Então, a predestinação e a eleição é de que todos os que estiverem em Cristo e permanecerem em Cristo chegarão ao destino eterno. Por isso, a necessidade da fé. A fé é esse elemento que Deus espera como a acolhida de gente que está de mãos vazias, que não tem como barganhar com Deus e que acolhe o Salvador, que recebe de bom grado a oferta do perdão e a misericórdia e a graça, o sacrifício de Cristo. É assim, todos nós perdidos, Deus envia Cristo como o Redentor e todos os que acolherem a Cristo como Redentor serão salvos. Então, o destino de quem está em Cristo é certo e seguro, mas é preciso sempre estar nele e permanecer nele, porque não há esperança alguma de salvação fora de Cristo. A eleição seria condicional e a predestinação também condicional. O que está garantido é que quem está em Cristo vai para o céu, vai para a eternidade, encontra o propósito eterno preparado por Deus. Seria. Perfeito, bispo. Obrigado. Assim, é só assim Não, fica um- tranquilo, é bom interagir. até me Ó, perdoa aí os não, demais não, irmãos. eu não perdoo, não, eu quero, é mais isso mesmo. Eu costumo mais ficar quieto do que Não, falar. não fica não, de jeito Mas, nenhum. mas nesse caso, Importantíssimo. eu fiquei assim, porque uma vez a gente é salvo. Nós estamos, assim, somos salvos, aceitamos Jesus, seguimos o caminho da palavra, da verdade, da justiça. É, Essa fé, ela já foi colocada lá atrás, quando a gente aceitou.
né? Foi. Eu entendo aqui que a fé para a salvação se deu lá atrás, quando foi aceito. O que a gente precisa é andar na linha, fazer tudo direitinho, né? Não Sim. procurar, na verdade, não pecar, andar nos propósitos de Deus. Mas esta fé foi lá atrás. Não assim que ela tem que ser, não a fé na salvação, eu já tenho a salvação. O senhor Sim. me coloca se eu estou pensando errado, por favor, me instrui. Existem passagens bíblicas, agora eu não vou me recordar de cada uma delas, onde fala da salvação como algo já acontecido, assim como você está colocando, fomos salvos. Mas você vai encontrar fomos salvos, essas expressões fomos salvos. Você Exato. vai encontrar outra expressão interessante, estamos sendo salvos. E você vai encontrar outra Sim, expressão, seremos salvos. Essas três expressões você encontra na Bíblia. E as três estão corretas, porque a salvação, ela é relacional. A salvação é mais do que uma experiência estática, é caminho, é relação. Por isso Jesus é o caminho. Então, o dia que você entrou no caminho, você entrou no caminho da salvação. Você está salvo naquele dia, né? certo. Agora, é necessário permanecer, porque a salvação é esse caminho. A salvação é essa pessoa, que é Jesus. Ele é a porta de entrada nesse caminho, ele é o caminho em si, ele é a porta de chegada, ele é tudo. Agora, é muito mais dinâmico, então, nesse sentido. Agora, não pense que você não tem ajuda. Sim. O dia que você entrou nesse caminho, ah, eu, encontramos isso em Romanos 5, né? É, se se Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, quanto mais agora, reconciliados com Ele, É, seremos por Ele salvos da ira. Então, certo. certamente, o fato de nós estarmos em Cristo nos coloca numa condição de intimidade, de relacionamento, que o Senhor faz questão de preservar, né? O Senhor Certo. faz questão de nos guardar. Aliás, nós que estamos em Cristo já oramos a oração do Pai Nosso, né? Livra-nos, guarda-nos de tropeçar, livra-nos do mal. Esse mal, certamente, é o mal que é o intento do diabo de nos separar, de nos afastar de Deus, de perdição, que nos leve à perdição, que nos leve a perder a fé. Mas, Sim. independente disso, o Senhor nos guarda através de inúmeras exortações, né? É, cuidado para que ninguém roube sua coroa, né? Permaneça fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, persevera, continua, cresça na graça e no conhecimento, né? Aparte-se do mal, cuidado para não apagar a sua lâmpada, né? Certo. Ou seja, então, o Senhor, com auxílio do Espírito, ele vai atuar para nos preservar. Então, há muita, há muita garantia, assim, eu não diria garantia, garantia é uma palavra que talvez é muita segurança. Então, Perfeito. nós cremos na segurança da salvação, porque a nossa salvação não depende única e tão somente do nosso desempenho. Certo. Depende muito da atuação do Espírito em nós, por nós, né? Por isso que se a gente peca como cristão, a gente não perde a salvação à medida que a gente peca, porque continuamos tendo o auxílio do Espírito que nos convence do pecado, temos uma série de circunstâncias que o Senhor trabalha para nos levar ao arrependimento, a sua bondade, a sua paciência, a sua longanimidade. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar. Agora, ele nos exorta a caminharmos na luz e a vivermos em santidade, a vivermos em amor. Então, de alguma maneira, há segurança, mas cuidado, aquele que está em Sim. pé, Sim. cuidado para que não caia. Para que Então, não caia. tudo isso a gente tem que trabalhar de maneira mais harmônica, né?
Ou seja, sim, temos segurança? Temos. O Senhor peleja por nós, peleja. Mas aí segura a onda, faz a sua parte e persevera. Ou seja, perfeito, essa tensão existe nas Escrituras, tá? certo, Então, eu acho que a gente deve trabalhar tudo isso sem ignorar uma coisa e outra, né? O Senhor está conosco, Ele é misericordioso, Ele é bom. Uma vez que a gente já foi salvo, há uma graça muito mais operante em nós para preservação dessa salvação, tá? Então eu certo, creio muito nisso, eu creio muito nisso. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que vigiar, né? Então, sim. façamos a nossa parte. Então, acho que Muito trabalhemos. obrigado, bispo. Muito obrigado. Obrigado por clarear aqui. Muito obrigado. Desculpa, Deus irmãos, aí a abençoe. demora, viu? Ó, o que é isso? Olha, vocês fiquem bem à vontade e para voltar, repetir, trazer, não quero que vocês fiquem com dúvida. A gente tem que trocar ideia e não precisa ficar assim, todo cheio de dedos para falar comigo, não. E primeiro que eu não sou o senhor da verdade. A gente está aqui, às vezes eu vou aprender com alguma coisa e tem Sim, coisas que bispo. talvez eu não saiba, né? Mas assim, a gente nas aulas, né, a gente vê o conhecimento que o senhor tem, na material que o senhor compartilha, os vídeos, né, assim, o show, na verdade, muitas vezes não é nem uma aula, é um show de apresentação, porque outro dia eu Que estava em bom. casa, e aí, assim, eu fico, quando estou assistindo a aula, eu procuro ficar sempre mais quietinho, né? Mas minha esposa estava perto e ela foi escutando. A hora que eu vi, ela estava sentada do meu lado assistindo a aula. Ah, que Então, assim, bem. o senhor dissemina a palavra de uma forma muito abençoada. Então, isso nos abençoa, pode ter certeza. Muitas vezes fico até encabulado de fazer alguma pergunta, porque às vezes parece ser uma coisa muito boba, né? Não Mas é, nesse não. caso, Não é mesmo. eu fiquei com isso, pensei, poxa, mas se ele está salvo, né? Já, por que essa necessidade de fé? Mas o senhor esclareceu muito bem esclarecido. Muito obrigado, viu? Ai, que Irmãos, legal. perdoa aí o tempo, tá? Não, é para isso que estamos aqui hoje mesmo. Hoje o tempo todo é para troca de ideias, responder questões. É isso aí. Fique à vontade. Quem tiver mais dúvidas, questões, fique à vontade, pode falar. Viu? Você não estava tomando tempo de ninguém, ninguém tem mais nada para falar aí, ó. Pode perguntar, pessoal. É. Pergunta aí já perguntei bastante já. Eles querem que você fale mais. Então, de John Wesley, interessante, né? O legalismo, né, que ele tinha lá antes. E como fez toda a diferença, né? Ele vai agora praticar todas aquelas boas obras de uma outra perspectiva, da perspectiva de quem é salvo, né? Por isso que eu acho que a ideia, a certeza da salvação, ou eu diria mais a segurança da salvação, essa confiança que você tem em Cristo, olha, isso aí faz uma revolução na vida da gente. Isso dá uma paz, né? Por isso que a gente tem que saber que é salvo mesmo e que está guardado por Cristo, né? Que tem muita segurança. Eu, particularmente, não tenho nenhuma ideia de me afastar de Jesus até o final da minha vida. Você está entendendo? Eu não, eu certamente vou incorrer em pecados, fraquezas, Sim, falhas, mas eu tô apegado a Cristo. Você entendeu? Então, por isso eu sim, tenho certeza da minha salvação. Isso é uma das coisas interessantes. E quando Wesley experimentou pela primeira vez na vida essa segurança da salvação, essa certeza de que Cristo morreu pelos seus pecados e perdoou, isso fez dele uma pessoa mais leve, né? Uma pessoa mais misericordiosa, boa, e ele vai continuar praticando coisas agora porque ele é de Deus, ele pratica sim. porque ele ama a Deus, porque ele está agradecido a Deus. Isso é maravilhoso. Mas, às vezes, bispo, por exemplo, eu me deparo com, né, todos devem passar por isso também, né? Momentos aí da vida, né? Que a gente às vezes vacila, né? Pisa na bola com alguma coisa, peca. Eu peço perdão a Deus e muitas vezes eu fico pensando com relação à minha salvação, né? Porque tudo bem que não é algo, né? Que para Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Pecado é pecado. Mas muitas vezes eu penso exatamente nisso, na minha salvação. Se isso tem um confronto direto. E muitas vezes me pego orando, pedindo É, misericórdia por alguma coisa que tenha cometido,
para que o Senhor possa me ensinar, né? Porque eu entendo que na vida, até a vinda, a volta de Jesus, é uma trajetória. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui, na verdade, vivendo momentos na Terra, porque não é aqui o nosso reino. Se a gente olha, né, tudo que está acontecendo agora nos últimos tempos, as mudanças climáticas, iminentes guerras aí, né, acontecendo, o povo muito carente de Deus, né? Assim, essa semana eu peguei um Uber, conversando com um rapaz, eu tinha acabado de entrar no Uber, ele contou a vida dele inteira, 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 inteira. Eu sempre ando na minha mala com um pão diário e uma Bíblia, sempre. Porque assim, eu oro de manhã e falo, Senhor, eu posso abençoar alguém, né? Nesse dia. E aquela manhã eu tinha feito isso. Mas era coisa de... Era 9 horas da manhã, o cara falando, meu coração pulando, falou, é esse, né? Aí no final, assim, resumindo, né? Tinha separado da mulher, estava uma disputa judicial com a filha, aquele transtorno, aquela Que coisa. tribulação. E eu senti no coração de abençoar ele com o pão diário, né? E a Bíblia. E eu dei para ele, ó, irmão, né? O Senhor tem algo novo para você. Um aqui não anda sem o outro, né? Deu o pão diário e a Bíblia. Eu falei, ó, leia. Eu falei, eu não sei o que é hoje porque eu não li, mas certamente o Senhor vai falar com você, né? Confia no Senhor, entrega a tua vida a Ele. Aí já aproveitei e já emendei, né? Você já aceitou Jesus Cristo como seu fiel Salvador? Ele falou, eu já aceitei, já fui, eu conheço a palavra, mas eu estou um pouco afastado. Eu falei, então abraça essa fé, porque essa fé é sua, né? E naquele momento eu senti ali, né, o amor de Deus. Então, eu muitas vezes penso, às vezes as pessoas saem fora, né, um pouco da caminhada, mas a misericórdia de Deus, eu creio que ela há de nos permitir que sejamos salvos, né? É Amém. assim que eu penso, bispo. Eu também penso Estou assim, certo? com certeza, né? E agora, aquele negócio, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora não vamos abusar, né? Ou seja, na verdade, o Espírito Santo e essa comunhão com esse Deus tão maravilhoso nos leva mesmo ao amor e à santidade, como resultado da convivência com esse ser que é sensacional, né? Então, acho que é isso. É, Como pecaremos nós, visto tamanha salvação? Como é que a gente vai se afastar de um Deus tão maravilhoso e tão pleno? Então, ele é santo, então a gente o admira cada vez mais e procura se espelhar nele e ser guiado pelo Espírito Santo, pelo amor, por essa graça que nos alcançou. Essa é a amém. toada da vida cristã. Quem é que ia falar? O Felipe, né, Felipe? Fala. Chega mais. Boa noite, bispo. Boa noite, Boa irmãos. noite. Vamos lá. Bispo, me permita, deixa eu só abaixar minha mão, que eu tenho agonia de ver a minha mão levantada aqui. Pode abaixar. Me permita, fazer um comentário, né, a respeito do. Não foi desse vídeo que se passou, mas tem relação. O bispo, inclusive, comentou um pouco agora, e eu me recordei, né? Além disso, eu quero fazer uma pergunta logo após também. Mas o comentário que eu queria fazer é a respeito daquele debate, né, que o bispo fez com aquele pastor, né? E ele ressaltou algumas coisas, né, a respeito de que hoje ele não tem mais ansiedade, hoje ele não tem mais esses problemas que ele tinha antes dele se tornar um calvinista, né? E eu fiquei me perguntando, por que que hoje ele não tem mais ansiedade e antes ele tinha, né? Embora ele pense que o arminiano ele não tenha essa tranquilidade que o calvinista tem, se você olhar para o que nós acreditamos, por que não a gente não teria a mesma tranquilidade que ele? Muito mais, né? Porque nós cremos sim que nós somos salvos. E Isso. eu não entendia por que que ele falava essas coisas, né? Uma coisa só ele se baseia, que é o calvinista, ele é predestinado e ele não precisa, ele tem essa segurança, né? Vamos dizer assim, né? Essa falsa segurança. E ele se baseia nisso. E eu acredito que muitos creem e seguem essa linha somente por essa segurança que eles têm, né? Então, ó, a obra de Deus ela é perfeita. Então, se a obra de Deus é perfeita, eu sou predestinado, não tem o que vai me fazer desviar e coisa nenhuma, né? Então, tudo bem, ele tem essa segurança, mas nós também temos a segurança de que Deus, ele nos salvou.
Deus ele já tem, já fez a obra por nós, né? Basta que tenhamos fé. A fé é a chave para que nós sejamos salvos, né? Então, não faz sentido ele falar, puxa, hoje eu não tenho mais hoje eu não sou mais ansioso, né? Hoje eu sou mais tranquilo. Ok, mas não é por conta disso que você vai se tornar essa pessoa, né? A nossa segurança está em Deus, conforme o Pedro falou aqui, né? Então, eu achei até engraçado ele falar isso, né? E é engraçado essas falas que eles têm, né? Quer Então, ver, eu queria que Felipe? tu comentasse um pouco. Depois você pergunta outra coisa, mas é bom dar um pitaco aí no que você falou, que é interessante. Ele é uma pessoa muito querida. Eu tive esse contato com ele, gostei muito dele. Depois que terminou aquele debate, a gente ficou conversando um tempão depois, trocando ideia. Uma pessoa muito sincera e tal. Um calvinista muito amável. E ele é razoável, né? Uma pessoa boa de conversar. Agora, a perspectiva dele, eu questionaria a perspectiva dele. Como é que você sabe que você é um eleito? Né? Por exemplo, vai que eu sou eleito e ele não. Olha só como é complicada essa questão da eleição. Quem é que sabe que é eleito? Como uma pessoa pode saber que é eleita? Ele só pode saber que é eleito se ele tem fé. Nesse ponto, ele está no mesmo barco que a gente. Não tem como. O único jeito de eu saber que eu sou eleito é que eu tenho fé. E ele sabe muito bem que aquela pessoa que hoje demonstra fé, mas não perseverar até o fim, é porque ele não era eleito. Ele sabe disso. Então, como é que ele sabe que ele vai perseverar até o fim? Você está entendendo? Essa é uma quer dizer, no, no, no final das contas, tanto um arminiano como um calvinista, eles têm segurança da salvação apenas no sentido de que quem tem fé está salvo. No final das contas, é isso. Não tem. E quem cair da fé não está salvo. Ou ele vai dizer que não era predestinado, e eu vou dizer assim: caiu e perdeu, ou então deixou de ser, ou nunca foi, não importa. De alguma maneira, a gente sabe que tem que ter fé e perseverar até o fim. Eu procuro, como eu passei aí para o Emílio e para vocês todos aí, demonstrar que a gente tem muita segurança da salvação, porque nossa salvação está em Cristo, porque Ele, ele nos sustenta, porque Ele é a nossa força, porque Ele é bondoso, porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque Ele é paciente, porque Ele já nos salvou, porque nós estamos no caminho, porque nós clamamos por misericórdia, porque nós oramos, perdoa os nossos pecados, porque nós queremos, ainda quando somos fracos, queremos ser como Ele, queremos crescer e clamamos, Senhor, tenha piedade de nós e tudo mais. A cada culto, a cada dia, sabemos que não estamos ainda aperfeiçoados, plenos, mas estamos nesse caminho. Vamos deixando as coisas que para trás ficam, rumamos para o alvo, e estamos ainda rodeados de fraquezas, mas queremos ser como Jesus e amamos a Ele, mas não estamos afobados. Sabemos que estamos no amado. Você entendeu? Nós estamos no amado, nós estamos no amor, nós estamos na graça. E por isso a gente tem o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? É paz, é alegria. Então, é isso que ele como presbiteriano deve ter, e eu, como arminiano, devo ter, ou seja, a certeza da paz com Deus, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Eu tenho paz com Deus porque eu estou em Cristo. Agora, ele sabe muito bem, se ele deixar de estar em Cristo, ele não tem segurança da sua salvação. Agora, a segurança dele é que ele não vai deixar Cristo, é a minha também. Eu não vou deixar Cristo por coisa alguma. E eu tô em Cristo e vou com ele até o fim. Então, eu tenho essa certeza de que eu não sou salvo pelo meu desempenho, eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelos méritos de Cristo. E eu confio nele para minha salvação, do começo ao fim. Então, ele e eu estamos no mesmo barco, em Jesus. E é melhor nenhum de nós ousar
sai fora desse barco. É verdade. Ele acredita que é predestinado e vai até o fim. Eu acredito que quem vai até o fim realmente é predestinado. É isso aí. É verdade. No final, é tudo bater os dois aí no liquidificador que dá tudo certo, né? Não há como ele ter mais segurança do que eu. Isso eu garanto para você. É Não há verdade, como. Ele não, como verdade. que ele vai ter mais segurança? A não ser que ele tenha essa certeza, ele recebeu uma voz do céu que já garantiu, você está garantido, sossega, né? Quer dizer, e Deus não disse isso para o pessoal lá das igrejas. Ele falou assim: olha, cuidado para que ninguém roube essa coroa. Ele dá uns Exatamente. apertos na gente de vez em quando. Ele falou isso para os discípulos, né? Olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, Deus está conosco, né? Ele não nos abandonou agora. Vamos ver como é que você se vira, se você é o bom, é o tal, para ir até o fim, perseverar. Ele está com a gente. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu tenho alegria, eu tenho paz, a minha atoada da vida é em Cristo, com alegria, com paz, com a certeza da salvação, com a certeza da sua misericórdia, da sua bondade que me acompanharão. Certamente que a bondade e a misericórdia me acompanharão, né, até o fim da minha vida, e eu vou para a eternidade. Amém. Amém, glória a Deus. Eu também concordo, bispo. Penso da mesma forma. Você E tinha a mais outra uma perguntinha. questão? Ah, sim. Isso, tenho mais uma questão, né? Aí em soteriologia, né? Não sei se foge tanto, mas Pode uma ficar bom. questão, uma questão que eu sempre converso, inclusive com a minha irmã, né? Algumas coisas que a gente conversava um pouco, não um tempo atrás, né? Mas é a respeito do destino dos não salvos, né? Porque alguns defendem o inferno eterno e outros defendem a aniquilação. O que eu acho que dá munição para algumas pessoas falarem assim: tudo bem, eu não vou para o inferno, eu vou ser aniquilado, então eu vou viver a vida conforme eu bem entender, né? E aí eu queria que o bispo comentasse um pouco a respeito dessas duas áreas, né? Que eles sempre comentam. Ah, eu diria que a base bíblica é para as duas coisas, né? Você vai encontrar textos bíblicos, e muitos são os textos que falam sobre a destruição do ímpio, né? Mais um pouco de tempo e não existirá mais o ímpio, né? Aí os ímpios serão destruídos e, bom, não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que pode fazer morrer no inferno a alma. Parece que a alma é um lugar de. O inferno seria um lugar, então, de morte, ou a condenação eterna seria um lugar de morte da alma. Alguns acreditam na eternidade, imortalidade da alma, do espírito e tal, essa coisa toda. Então, Jesus falou sobre esse lugar de tormento, onde o bicho não morre, e essa coisa toda. E parece que também há passagem, parece não, existem passagens bíblicas que falam sobre alguém ser réu de maior condenação. Parece que então haveria níveis de condenação, mais condenação, menos condenação. Ah, como interpretar tudo isso, né? Aí você vai ter que fazer algumas escolhas, né? Então, esse texto aqui ou aquele. Eu não, por exemplo, se você tem uma simpatia mais pelo aniquilacionismo, eu até compreendo, mas você ter tanta certeza assim de que no final é pai pum, eu, eu É não boto a mão difícil. no, eu não boto a mão no fogo. Eu não quero saber. É. Então, eu fico assim, eu tenho uma simpatia, então eu estaria entre aqueles que são mais simpáticos ao aniquilacionismo. Eu acredito que é possível mesmo, que vai chegar um ponto. Então, eu acredito que pode ser uma coisa meio mediana, a um, a um prolongar, a uma intensidade de sofrimento, uma Porque eu pena. imagino da justiça de Deus, né? Onde que a Isso. justiça de Deus vai entrar nisso, né? Porque Deus É tudo igual. Aniquilacionismo parece que a sentença é igual para todo é, mundo. Eu é, acredito que a coisa, sabe, passa-se pelo menos por um processo onde, sabe, o peso na sim. consciência, a angústia, se percebe o rico.
naquela parábola, ainda que é uma parábola, mas é uma parábola que descreve tormento, que descreve angústia e peso na consciência, aflição. Então, eu acredito que há uma medida disso tudo nesse inferno, entendeu? Então, eu acredito que existe um inferno que tem uma medida de sofrimento. Não faz muito sentido para mim. Não faz. Aí fala, você está sendo humanista. Para mim não faz muito sentido a coexistência eterna. A eternidade é muita coisa, né? Coexistência eterna de dois mundos, né? Da Nova Jerusalém e um lugar lá de tormento, de inferno, de destruição, de condenação. Para mim, isso não faz tanto sentido assim. Então eu vejo uma mescla dessas coisas, não sei como é que vai ser, e se eu sou um aniquilacionista, eu não boto tanta fé de que chega lá e acabou tudo, você entendeu? Então, ou É, seja, eu não sou um bom aniquilacionista, e nem né? sou também uma pessoa que defende a ferro e fogo, a imortalidade da alma. Não sei, aí eu vou me chamar de herege, né? Porque eu não, eu sou Sim. mais, eu prefiro ser ignorante em algumas Uhum. coisas. Eu prefiro falar assim, eu sou ignorante, eu não sei se vai ser assim ou assado, e não quero pagar para ver. E tá Seria tudo esse o meu bem. caso, Aham. vou pagar para ver. Sim. E, se eu não me engano também, existe uma passagem que diz que o inferno será jogado no lago de fogo, né? Agora E eu não me recordo, mas imagino que esse seria a tal da aniquilação, né? poderia Porque ser, vai chega chegar a um um ponto momento, de, né? Chega a um ponto que exatamente, é, que é onde se encerra, né, é, essa... é Porque eu possível. também concordo que não... Seria justiça, sim, né? Um Sem problema sofrimento com a questão eterno. de justiça, mas É, estranho, né? é, Ó, eu não é, consigo, eu não consigo pensar que eu estaria numa boa. Como é que de um Deus que é cheio de compaixão, de misericórdia, eu que não tenho, sabe, eu não tenho uma fraçãozinha tão pequena da misericórdia, da compaixão de Deus, eu estaria no céu, usufruindo, na boa e tal, eternidade, e pensando naquelas pessoas que eu conheci e que não sei o que não, estão lá. Parece, meu, não faz sentido para mim. é, Aquilo, poxa Deus, também o não concordo. cidadão viveu lá os seus 30, 40, 50 anos de vida, bom, não aceitou a salvação, merece mesmo a perdição. Mas essa tortura, essa angústia eterna, essa coisa toda assim, não faz o menor sentido para mim. Se particularmente não faz, eu não estou dizendo que com isso, né, é porque não faz sentido para mim, que não é, eu não sei, eu realmente Sim, sou um ignorante a respeito disso, sim, mas eu encontro base bíblica para destruição e aniquilação dos maus ou sim, dos perdidos. E encontro também uns textos que me deixam com a pulga atrás da orelha a respeito sim, de sofrimento e de tudo. Então eu fico ali. Eu realmente eu prefiro ser sim. ignorante. Um dia eu saberei. Enquanto isso, eu confio Uhum. na misericórdia, no amor e na graça e na justiça de Deus. Ele sabe. Eu não sei. Exatamente. Eu acho que o pior dos casos aí seria viver longe do eterno, né? Então, esse seria o Já é o pior dos inferno em si, casos. né? Já é o inferno em si. Independente, né? Estar longe do Criador já é o pior dos casos. Então, Com independente de certeza. onde quer que seja. Mas era a respeito disso aí, pastor Bispo. Obrigado. É, é isso aí. Tá certo. Ali, o Elton tá falando. Jesus levou cativo o cativeiro, o inferno não é eterno. Aí é aquele negócio, vai ser sempre um eterno debate entre nós, porque você vai encontrar realmente base bíblica para defender uma linha e encontra base bíblica para defender a outra. Uma das duas está errada. Ou então tem uma mescla de coisas aí, né? Eu realmente prefiro sossegar no amor de Deus e na confiança na justiça de Deus e eu não sou enfático em relação a isso, nem para um lado nem para outro. Eu, particularmente, você está em cima do muro, eu tô, então, nesse ponto eu tô, mas não pessoalmente, eu tô do lado de Jesus. Mas assim, esses assuntos assim, é complicado, né? É complicado. Bis, Eu vou passar depois um estudo que eu tenho escrito sobre esse respeito, só me lembrar depois, tá? Fala. Bispo, eu só queria comentar uma coisa, mas não seria uma tortura
a gente está lá na glória, pensando nas pessoas que poderiam não estar? Não seria Já uma coisa pensou? meio contraditória? Porque o céu é um lugar que não vai ter dor, não vai ter choro, então as lembranças, ficar lembrando, também seria meio complicado isso, né? O senhor falou assim, eu ficaria lá no céu, é, pensando na pessoa, que a pessoa foi para o inferno. Gostoso isso, não seria? É. Aí que tá. Tem aqueles que pensam assim, que por conta disso, Deus vai, sabe, Rosana, fala assim, Deus vai então apagar nossa memória. Apagar, vai, É, porque se a gente vai ter eu, um novo eu corpo, vou né? formatar seu cérebro, vou formatar suas memórias. Porque eu Mas, entendo assim, se a gente vai ter um novo corpo, eu acho que as nossas memórias também, porque daí a pessoa ia ficar lá lembrando do que passou, dos meus parentes que não é, aceitaram Jesus e eu estou aqui, seria uma coisa por um contraditória lado, da vida plena que a gente vai ter. então, por um lado, se você apaga as memórias, você também não tem, apaga os louvores. Se você. É só você parar para pensar. Se você apagar as memórias, você não tem por que dar graças a Deus. Sabe aquela canção do WhatsApp? Foi graça, irmão, foi graça, irmão, que eu venci e cheguei aqui. Foi pela graça de Jesus. Porque como é que eu vou dizer que foi pela graça de Jesus se eu não tiver consciência da minha vida pregressa, do risco que eu corri, das coisas que eu vivi, ou seja, a- o que o Senhor promete, veja lá, no céu, ele vai enxugar do rosto toda lágrima. Enxugar a lágrima não é apagar a memória, é consolar, é consolação. A consolação é aquilo que permite que Deus seja feliz. Como é que Deus pode ser feliz diante de tantas coisas? É que ele tem respostas, que ele entende tudo que está acontecendo. Então, e o Senhor vai partilhar conosco conforto, a verdade, que liberta o conforto, a gente vai compreender essas circunstâncias, vai compreender tudo que se passou, vai compreender as oportunidades que foram concedidas, vai compreender o lugar, o estado, a condição em que essa pessoa se encontra, vai compreender essas coisas como parte da justiça, do amor, da coisa, do desígnio, e vamos ficar satisfeitos de alguma maneira, porque senão a gente vai ter que ser Deus vai ter que mudar nossos pensamentos. Assim, eu não vejo que isso vai acontecer. Ele vai consolar, não vai apagar a memória. Então, eu acredito que se você entende que aquelas pessoas tiveram oportunidade de vida e, de repente, não abraçaram a fé e foram rebeldes a Deus e não aceitaram a salvação e, por conta disso, perderam a oportunidade da eternidade, do céu, e chega a um ponto, digamos assim, que Deus fala assim, então, bom, é como se você nunca tivesse existido. Adeus, tchau. Você não tem a vida, você não. E vida só tem quem tem Deus e tal. Você fez perdeu a sua oportunidade, essa coisa toda. Eu acho que a gente vai compreender tudo isso melhor. Eu penso por aí. Para mim, a memória seria ruim de saber que existe. Só a ideia de que existe algum lugar que tem gente queimando, sofrendo e tal, já azedou meu dia. Você está entendendo? Já deu uma. E mesmo que apagasse a minha memória, mas a de Deus não apaga, né? Como é que Deus pode ficar convivendo com isso? Porque parece um sadismo, né? Sadismo. Tem que. Eu, não, eu particularmente, a minha cabeça, que não entende tudo, que a minha cabeça é grande aqui para os seres humanos, mas ainda é pequena para compreender essas coisas, ela dá uma bugada geral quando eu penso nessas coisas. Mas é só eu que não entendo. Então, eu não estou dizendo que não seja. Estou falando eu, humanamente falando, finito, me vejo em apuros quando eu fico. Mas eu tenho que fazer assim: Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas elevadas para mim, né? Então, eu sou assim, sou pequeno, essas coisas vão muito longe da minha compreensão. Mas eu tenho as minhas dúvidas mesmo, e essas eu coloquei com toda sinceridade para vocês aí. Vai dar Joia. certo. Ô, Bispo, Sim, deixa eu só fazer uma pergunta que eu
O Bispo comentou agora há pouco a respeito de que há duas verdades, que a base bíblica, né, daquilo que você respondeu no que o Otto perguntou aquela hora a respeito o inferno não é eterno. Aí eu fiquei me perguntando, como que seria, no caso da questão calvinista e armeniana, quando a gente ouve o debate, que lá tem argumento também dos dois lados igualzinho, né? Um defende de um jeito, você defendia do outro, né? Então a gente vê que os dois usam base bíblica, é lógico, de forma diferente da forma que a gente entende que a gente não crê da forma que eles creem, né? Mas assim, eu fiquei imaginando assim, quando o debate ele seria mais viável para nós que temos um pouco de entendimento, ou seria prejudicial para uma pessoa leiga ouvir, porque senão, como tem base bíblica dos dois lados, essa pessoa de leiga que não conhece a palavra e ouvir um debate, ela teria a possibilidade de fazer escolha ali, porque ela ia ficar perdida. E não seria um risco da pessoa escolher ser um calvinista? Não sei. O que tu acha nessa questão? O risco sempre há, né? Há risco de você ser superficial, há risco de você querer já assumir uma postura. Imagina, uma pessoa leiga, está ouvindo o debate e já quer decidir a partir do debate, né? O debate, no mínimo, deveria ter colocado dúvidas na cabeça dessa pessoa e não certezas, né? Se ela é leiga, ela nunca nem leu sobre o assunto, agora ela é convidada a se aprofundar. Então, todos nós somos desafiados a sermos criteriosos e a buscarmos profundidade, a compreendermos, a sairmos do leite, irmos para alimento sólido e irmos crescendo na graça, no entendimento, na compreensão. Agora, quando se fala de base bíblica, aí é que a gente tem que ver. Será que tem base bíblica para o calvinismo? Eu desconfio. Eu não acredito que tenha base bíblica para o calvinismo. Você está percebendo? Por que que eu Todas digo as isso? partes. É, porque porque você ouve a palavra predestinação e aí você supõe que a predestinação seja Deus desde a eternidade já decidindo quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. E seria uma predestinação incondicional, uma eleição incondicional. Onde é que a gente encontra isso na Bíblia? Isso a gente não encontra nem para o povo de Israel, né? Que é um povo eleito, que é um povo eleito, mas e Deus falou assim: eu coloco diante do povo eleito, eu coloco diante de vocês dois caminhos. Se vocês obedecerem, a coisa vai ser assim com vocês. Se vocês desobedecerem, vai ser assado com vocês. Onde é que está a É, predestinação aí, gente? Né? Ou seja, Jesus diante de Jerusalém, eu vim para salvar vocês. Vocês não reconheceram, eu quis salvar vocês, vocês não quiseram. Ou seja, onde é que estava o decreto de Deus, a predestinação? Jesus veio para os que eram seus não receberam, não quiseram, não aconteceu porque não quiseram, não receberam. Ele chora sobre Jerusalém. Se ele tivesse predestinado, determinado quem seria salvo e perdido, se isso tivesse sempre sob o controle de Deus, a decisão fosse realmente dele, aquele choro seria um choro, o uhum, quê? Falso, certamente. Está chorando por quê? verdade. Porque como poderia ter sido diferente? Essas pessoas um dia estariam diante do juízo final falando assim: Senhor, agora descobrimos que o Senhor é que nos predestinou para a perdição. Porque não pode alguém ser predestinado para a salvação, e eles não gostam de dizer de predestinação para a perdição. Eles não gostam dessa frase. A maior parte deles não gostam disso. Mas esse é o resultado. Se eu, desde a eternidade, predestinei quem seria salvo, predestinei quem não seria salvo, quem estaria perdido. E esses que estão perdidos, foram predestinados, teriam todo o direito diante do juízo final, falar assim: Senhor, por que que o Senhor nos condena por não termos crido, sendo que a fé, da perspectiva calvinista, é um dom que o Senhor só deu para uns e não deu para outros. Então, o Senhor me condena por nunca ter enxergado e o Senhor nunca me deu olhos para enxergar. O Senhor me condena de não ter fé, o Senhor nunca me deu a fé para crer. Ou seja, eu nunca poderia ter tido outro destino a não ser aquele que o Senhor determinou. Eu fui um servo obediente do Senhor. Eu obedeci aquilo que foi para o qual fui designado. Eu fui designado para a perdição e eis-me aqui, Senhor. Eu sou um servo obediente. Eu não podia ter sido diferente. Eu cumpri o seu desígnio para mim.
Então o Senhor não pode nem chorar pelo meu desígnio, porque o seu desígnio para mim foi algo que o Senhor determinou, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou cumprindo um papel que foi escrito pelo Senhor para mim. Então, essa ideia realmente Uhum. é algo que depõe contra o caráter de Deus. Deus é amor. E depõe É contra verdade. o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Sim, Cristo seria é único e por tão isso. somente para os Foi, eleitos. O sim, amor de Deus seria único e tão somente para eles. Então, Deus não é é, amor para todo mundo. Deus é amor é, para um punhado de pessoas. Então, essa base, que quando a gente fala tem base bíblica para o calvinismo, eu não vejo essa base na Bíblia. Eu acho que aí vamos para Romanos 9 daqui a pouco, né? A gente vai ver lá. O texto, gente, sem Romanos 9 não tem calvinismo. Saiba disso. Eles não teriam calvinismo, eles mesmos que são calvinistas, assim, não seriam calvinistas, não seriam predestinistas, eu diria, sem Romanos 9. Uhum. Uhum. Agora, Uhum. é uma interpretação que eles dão, que é forçada. É forçada, porque Romanos 9 trata exatamente do povo eleito. Trata de Israel, é da Israel. rejeição de Israel. Eles são o vaso de ira. Eles são É. ali denominados vasos de ira. Eu- Então, é complicado. A Se, gente vai chegar lá em Romanos. se fosse assim, né, Bispo? Se fosse tudo predestinado e decretado, o sacrifício de Jesus seria em vão, né? Porque já estava tudo já pronto, né? Jesus não precisava ter morrido na cruz para a humanidade, porque já Foi estava um tudo grande, decretado por Deus. tudo um grande teatro, né? Um É, grande teatro. não tem sentido. No início, até quando a gente comentou um pouquinho, voltando um pouco ao assunto atrás, desculpa aí, mas a respeito quando o senhor comentou daquela questão sobre que Deus criou o mal, né? Eu até fiquei pensativo nessa questão aí, quando eu vi aquele debate de vocês sobre que Deus criou o mal, porque aí eu fiquei pensando, como a palavra de Deus ela fala que Deus criou todas as coisas, todas em geral, aí eu já veio o mal, pô, então ele criou o mal também, né? Mas depois eu fui vendo que realmente parece que eu até acredito que o mal ele existe, mas não foi criado por Deus, porque o mal ele parece que foi um mal necessário, né? Por quê? Porque eu vejo assim que o próprio diabo ele foi usado por Deus no plano de Deus, quando ele mesmo sem ele mesmo perceber o diabo, né? Porque Deus quando usou o diabo para tentar Pedro, que Jesus repreendeu, quando Jesus foi tentado no deserto, né, para Jesus passar por aquela prova, até mesmo quando o diabo também tentou Judas Iscariote para vender Jesus por tinta prata, né? Então, até no próprio plano de Deus, Deus usou o diabo, né, o mal, para fazer parte do plano dele, né? Então a gente vê que tem que existir o mal e o bem, porque se não existisse o mal e o bem, não teria como a gente fazer escolha, a gente não teria como fazer escolha de uma coisa só, né? Mas Deus ele deu a existência do mal não para que o ser humano fosse criado para sair fazendo mal aí por aí de qualquer jeito, né? Não é na forma do calvinista, como eles dizem, que já foi decretado, igual você contou aquela história da torre lá dos Estados Unidos, de 11 de setembro, que o avião entrou lá e eles já estava tudo certo, que Deus que mandou, que eles, né, caísse com aqueles aviões lá e matasse aquela quantidade de gente. John Então, Piper uma coisa disse que foi planejado por Deus decretado, né? e concluído ali, e realizado por Deus. É o dedo de Deus que estava ali do começo ao fim. Realmente a gente não aceita esse tipo de coisa, não consegue entender. Deus, tudo que fez, ele viu que era bom, não foi? Ele não criou o Sim, mal. Ele é aí, luz, ele não há treva alguma. Agora, então, aí eu, o mal é simplesmente um, um resultado da liberdade. Só que a liberdade é uma coisa muito boa. Só que ninguém pode ser livre só para obedecer, só para dizer sim. Então, a liberdade, que é uma coisa excepcional, ela permite o surgimento do mal. Quando Deus cria sim, seres angelicais e seres humanos e concede a eles essa dádiva de serem assim dotados do livre-arbítrio, da liberdade, da capacidade de escolha, da inteligência, ele nesse dia possibilitou, criou, ele permitiu o surgimento do mal, mas o mal não como uma criação dele, mas como uma ação humana, angelical, de rebelião contra ele, né? Então isso ele permitiu, mas ele não criou o mal, ele criou uma coisa boa, que é a liberdade. Só que a sim, sim, liberdade concedida aos seres
que têm capacidade de escolha, e são inteligentes, eles podem realmente dizer não para Deus. Então, isso é o mal, eles podem se afastar de Deus, né? Eu entendi assim, Bispo, desculpa aí, Felipe, já libero para você já. Então, eu entendi assim que o mal, ele acontece assim, da forma que, por exemplo, na física, né? Na física, os cientistas dizem que na física não existe o frio, mas existe a ausência de calor. Então, Sim, eu creio que o mal também é a ausência de Deus na vida da pessoa, do ser isso humano, é mesmo. da onde dá origem ao mal. Então, quando a pessoa não tem Deus, ela acaba partindo para um outro caminho. Assim como nós também somos limitados, né? Deus é o único que é infinito em misericórdia, né? E é o único que é infinito em bondade. E nós somos limitados. Aonde termina nosso limite de bondade, aí começa a dar origem ao mal. Que é aquela nossa, sabe, que as pessoas falam, tô sem paciência, né? Já vê por aí, porque nós somos pecadores. Então nós somos limitados, nós não conseguimos administrar isso aí. Então, acima disso, a gente já começa a dar origem ao mal. Porque nós somos limitados e Deus é único e infinito em questão de bondade, né? É Então, isso aí. aí eu entendi que realmente Deus não criou o mal, mas no começo do debate, aquela coisa toda, eu estava quase pensando, poxa, será que Deus criou o mal? Não, mas Deus nunca iria fazer uma coisa dessa. Ele teve que dar existência ao mal. Ele já alertou lá no começo do Éden e falou: ó, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que comeres morrerás. Então Deus já sabia o que ia vir de Isso consequência, né? mesmo. Deus é santo. Se ele é santo, ele é separado do mal. Ele é separado até dos atos malignos das pessoas. Ele é santo. Ele é como se, olha, isso aqui é sua ação, não é a ação de Deus, né? Ele tentou demover o Caim do seu intento, mas ele não segurou a mão do Caim, entendeu? A gente observa bem isso lá. Eu achei interessante que o calvinista comentou sobre isso aí. Falei, não, Deus podia ter mandado, como é que ele falou lá? Podia ter tirado Abel de perto, mandado Abel ir para longe, ele não De morreria. Ele muitas ficou aquela coisas. coisa. Então ele concedeu, Ai, ele meu concedeu Deus. espaço para o exercício das autonomias, né, do Sim, livre-arbítrio humano. é. Ele não apenas Deu concedeu, oportunidade. deu o dom, mas ele deu o espaço. E aí os homens também têm que colher o que eles plantam, Sim, né? Então aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então existem aí, Deus ele ainda governa, mas ele não está ali fazendo das pessoas marionetes em suas mãos. sim, Entendeu? Então ele vai pedir conta ainda. É com isso aí. certeza. Vai lá, Felipe. Chega mais. Quem é o Felipe? Ô, Zé, você não tá tomando meu tempo, não. Imagina, eu já falei demais até. Imagina. Eu só queria fazer um comentário aquela hora lá, Zé, na sua fala também. Mas Ah, ainda sobre algum dos vídeos do Bispo, com relação a esse que a gente estava comentando também. Mas eu acredito que você fez uma pergunta para ele que foi chave, Bispo, e ele não conseguiu sair dessa pergunta. Porque quando ele fala, você pergunta para ele que Jesus ele amou o filho, o jovem rico. Jovem Rico, foi. Jesus amou o jovem rico? Ele amou. Tá, e ele amou para perdição, então ele não sabia o que falar. Como alguém consegue amar uma pessoa para perdição? Não existe explicação para isso. Ah, sim, ele amou para perdição. Como assim? Então não é amor. Então, como que você explica se é um amor? Se não existe amor para perdição. E a Bíblia deixa bem claro, Jesus o amou, então a escolha era dele. Então eu achei que ali ele não teve para onde sair, não teve como ele dar uma resposta, né? Então, eu achei que essa aí foi certeira. Ele não conseguiu sair dessa. E eu É, gostei muito da forma que o bispo trouxe. é complicado para eles entenderem a questão do amor de Deus. Porque quando eles dizem que Deus ama todo mundo, mas concede salvação apenas para um grupo minoritário da humanidade, que amor foi esse que ele destinou para a grande maioria da humanidade? Se a salvação se dá como os calvinistas apregoam, de maneira unilateral, se deve apenas ao decreto de Deus e à escolha de Deus soberana. Então, ele não amou todo mundo igualmente.
E que tipo e que espécie de amor essas outras pessoas que foram privadas do maior bem, da maior dádiva que Deus poderia conferir a elas, que não tem nada a ver com o pecado delas, porque ninguém está sendo salvo e recebendo isso porque é melhor do que quem quer que seja. Não é porque Deus viu qualquer coisa nesse, por isso ele beneficiou a esse e não aquele. Deus, aleatoriamente, por razões que todo mundo desconhece, mas sabe que não tem nada a ver com desempenho, com o que Deus viu de antemão, isso é a perspectiva calvinista, decidiu amar a estes com a salvação e amar aqueles apenas no sentido de dar vida para eles, de dar, talvez, fazer chover sobre eles, dar umas coisas boas, umas dádivas da vida, comida, alimento, prazeres efêmeros, né? E aí, voltemos às palavras de Jesus: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Senhor, o que o Senhor me deu não vale de nada. Do que vale isso que o Senhor me deu se o Senhor me negou o principal? E agora ainda o Senhor me condena, sendo que bastaria apenas o Senhor ter me incluído entre os escolhidos, e o Senhor me condena agora ao fogo eterno, à condenação eterna, à perdição eterna. Então, é complicado ou não é? Então, esse é um ponto que. E ali diz, Deus amou, Jesus quis salvar Jerusalém, mas não foi salvo porque eles não quiseram. Ele amou, ele chorou. Chorou. Jesus chora, Deus chora. Esse Deus que decretou a perdição daquelas pessoas e sabe que elas só estão perdidas porque assim ele o decretou. Ele chora a morte dessas pessoas, porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas como é que ele não tem prazer na morte do ímpio se ele decretou a própria morte do ímpio e nunca moveu um dedo para salvá-lo? Ah, gente, olha, complica-se. Por isso que eu falo, isso de dizer que tem base bíblica o calvinismo não é o Deus das Escrituras. A graça de Deus se manifestou salvadora a todo mundo. Deus amou o mundo e não o mundo dos eleitos. O desejo dele é que todo mundo seja salvo, que ninguém pereça. Isso são as palavras de nosso Senhor, as palavras da Bíblia, as palavras das Escrituras. Então é complicado, tá? Amo meus amigos, meus irmãos calvinistas, mas realmente é complicado. Quem mais gostaria de falar? Bispo, a paz, boa noite, irmãos. Sim, Juan. Bispo, tem uma questão que é interessante, né? Olhando até mesmo o debate sobre quem foi o criador do mal, né? É interessante, são perguntas chaves que levam a gente para esse debate a respeito da predestinação condicional e incondicional. Não tem como ocorrer, mesmo até aquela outra pergunta sobre o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, né? E na visão calvinista, então aquilo tudo seria decretado, então Satanás e seus atos de maldade estão decretados, mas não é nisso que a gente acredita. Só que, nessa visão arminiana, é interessante constar que Satanás foi criado como um ser assim, com livre-arbítrio, mas bom, ele foi criado bom, assim como todas as coisas que Deus criou, são boas, porque em Deus não há treva, não há mal algum, mas em algum momento aquela proximidade com a grandeza de Deus fez com que ele se corrompesse, né? E é uma diferença do que o ser humano se corrompeu, porque ele em si nasceu, ele se deu um corrompimento, eu não sei se eu posso dizer assim, e ele caiu como se fosse algo vindo diretamente dele, né? E a gente leva em consideração assim que Satanás ele não teve o direito assim do perdão ou arrependimento ou qualquer coisa do tipo. Na minha concepção é porque ele foi o próprio agente, entendeu? O ser humano recebeu uma condição de livre-arbítrio, mas o ser humano teve total responsabilidade, mas Satanás de alguma maneira pesou na balança e apontou para um lado. Só que esse é o caso do homem. No caso, Satanás não teve isso e aquilo nasceu nele. Seria por isso que ele não teve a sua oportunidade de perdão e o ser humano teve? Ou tem uma outra coisa assim que eu não consigo chegar nessa conclusão? Talvez aquela
aquele pecado contra o Espírito Santo, aquela blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem perdão, aquilo que encontramos em Hebreus capítulo 6 sobre aqueles que foram salvos, experimentaram os poderes do mundo vindouro, o Espírito Santo, e toda uma descrição ali de pessoas que foram agraciadas com muita luz, com muita experiência de salvação, com muito testemunho do Espírito, e que voltam atrás e que caem da fé, eles não têm também perdão. Lembra bem? Então, essa passagem de Hebreus, Sim, isso para mim era a condição do Lúcifer, ou seja, dos anjos que caíram. Eles tinham muito mais luz, eles eram muito mais maduros, eles tinham muito mais, sabe? O pecado deles foi muito mais grave do que o pecado do próprio Adão e Eva, que ainda não conheciam o bem e o mal, né? Esse conhecimento, eles ainda eram mais limitados, né? Eu acredito que tem a ver com o grau de luz que cada um tinha, entendeu? Eu entendo por aí. Mas é, é uma pista, é uma pista. é verdade, bispo, traz assim um entendimento diferente mesmo, essa percepção, porque até mesmo o Tiago, na carta de Tiago, fala sobre esse entendimento, né, quando ele diz para não queiram todos ser mestres, porque Mas devido ao conhecimento, o juízo assim atribuído é maior, é maior. essa perspectiva eu não tinha entrado, muito, muito legal. Obrigado, bispo. Tem aquele versículo, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas ordena a todos. Você está percebendo? Então, a A justiça quem, de Deus ele leva bastante em conta as suas circunstâncias, né? Então, cada um vai ser julgado conforme a luz, as oportunidades, a graça, tudo isso, né? A gente vai entender. a quem muito é dado, mais é Mas cobrado. será requerido. Eu vejo por Requerido. aí. Alguém mais? Ei, bispo, Sim, boa noite. boa A noite. respeito, a respeito da oração, eu estava pensando nas últimas aulas, né? Teve uma vez que eu arrumei uma briga danada em casa aqui, porque eu falei que acerca de algo eu não ia orar mais não, que Deus estava indiferente. Aí quase apanhei, né? E eu estava vendo os debates. Eu, sinceramente, eu pensei assim, acho que não dá para ficar numa roda de oração com um calvinista, porque as orações devem ser diferentes, da mesma forma o relacionamento com Deus, porque não é uma forma de crer diferente a respeito da vontade de Deus. Então eu fiquei pensando nisso depois, sabe? Como orar junto, né? Como compartilhar algo assim com eles? Porque eu levo com base no que eu vivi. Eu volto a dizer, né? A minha declaração foi essa. A respeito disso, eu não vou orar mais, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu estou entendendo que é isso, então Deus está indiferente ao meu pedido, para que eu vou ficar pedindo isso, né? Então eu queria que o senhor, de repente, falasse a respeito, eles oram, e como eles oram, e isso interfere, eu acho que interfere Prefere sim. na intimidade com Deus, né, no relacionamento com Deus. Eu acho que é meio estranho. Interfere bastante, sabe? Principalmente, certamente eles oram agradecendo, eles oram até pedindo. Mas, bom, é, a oração de súplica, um pedido mais insistente, é algo que não faz muito sentido da perspectiva calvinista, se Deus já determinou tudo que vai acontecer e a minha oração não vai alterar o curso da história. E a gente diria a mesma coisa em relação à evangelização.
né? Não são os meus esforços que vão produzir qualquer coisa. É claro que Deus pode me mover, então Ele pode me mover a orar, Ele pode me mover a pedir, Ele pode me mover a evangelizar. Então tudo seria assim, porque Deus está de fato me movendo. Mas eu posso cruzar os braços e esperar que Deus me mova. Ou seja, se já que é Ele que vai mover. É muito estranho tudo isso. A oração de súplica parece uma farsa realmente cruel, né? Ou seja, se as coisas já estão determinadas, estaria eu aqui me esguelando para tentar insistentemente fazer como aquela oração da viúva que diante do juiz ali vai importuná-lo com a sua súplica e Jesus insistindo: olha, façam isso, porque assim, se ela encontrou o que ela tanto queria diante de um juiz iníquo, quanto mais vocês. Tem umas frases de Jesus que os calvinistas se embananam completamente. Uma frase, por exemplo, você não tem. Não, o Tiago falando, né? Você não tem porque você não pede. Bom, tá certo que o Tiago diz, você não pede, não tem porque você pede mal, para esbanjar nos seus deleites. Mas vamos pensar que existem coisas que a gente não tem porque não pede, ainda que elas sejam coisas boas. Não eram coisas egoístas, mesquinhas, ou, sabe? Que a gente acaba não tendo porque não pediu, porque é isso que o Tiago está dizendo. Agora, da perspectiva calvinista, isso não faz o menor sentido. Como que um apóstolo calvinista, predestinista, poderia estar exortando você? Olha, você não tem porque você não pede. Calma aí. O senhor me ensinou, que o senhor é um calvinista, um predestinista, que tudo já está decretado por Deus. Então, de fato, não é porque eu não pedi, é porque estava decretado que não aconteceria, que eu não teria, e ponto final. E se fosse para eu ter, estaria decretado que eu pediria. Olha só que coisa louca. Então não faz o menor sentido tudo isso. A oração de súplica perde completamente a razão de ser e de existir. Então é muito mais um conformismo, né? Um conformismo como você estava colocando ali. Então eu já estou entendendo, eu não vou mudar nada, parece que essa é a vontade de Deus mesmo, então eu vou ser mais. Simplesmente me conformo, me adequo, sim, seja feita a tua vontade, sim, Senhor, e tal. Quando a gente vê que a vontade de Deus não está sendo feita na terra, não é não? Olha, que louco! Mas como é que você pode dizer que a vontade de Deus não está sendo feita na terra? Ô bispo, o senhor pirou de vez, o senhor não crê na soberania de Deus? Eu creio na soberania de Deus, mas não no controle absoluto. Por quê? Porque Jesus orou e nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade aqui na terra. Por que que eu tenho que orar isso? Porque ela não está sendo feita. Simplesmente assim. Porque tem muita coisa fora de ordem. Por isso que Jesus está chorando por Jerusalém. Por isso que ele está nos incentivando assim. Olha, orem para que o Senhor mande obreiros. Por que que eu tenho que orar para que o Senhor mande obreiros? O Senhor manda os obreiros que ele já predeterminou que viriam. E não independente. Sabe, Jesus fala assim: olha, se você tiver fé, você vai orar para essa montanha sair para outro lugar. Ou seja, a tua fé te salvou. E ele vai recriminar os discípulos quando eles não agem com fé. Tudo isso está dizendo que as coisas estão abertas aí. Que se eu perseverar até o fim, eu vou ser salvo. Se não, vai ser de outro jeito. E quantas não são as passagens que falam sobre, olha, poderia ter sido diferente. Você, aquele ramo que estiver em mim não der fruto, eu vou cortar. É o ramo que está nele, que vai ser cortado. E vai ser cortado porque é um absurdo ele não dar fruto estando em Cristo, porque ele tinha por obrigação dar fruto. E assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir o que vocês quiserem, vai ser feito. Jesus, João 15, está lá no mesmo contexto de oração, né? Então,
O calvinista não, não, só vai acontecer aquilo que Deus já predestinou, e é um conformismo em relação ao status quo, as coisas estão assim porque é vontade de Deus. O dia que Deus não quiser que sejam mais, elas vão deixar de ser feitas, Deus vai levantar esse, Deus vai me mover. Enquanto se ele não me moveu é porque não era para ser. Então, essa atitude realmente não encontra respaldo na Bíblia. Você pode procurar no Antigo, no Novo Testamento, você não encontra nada disso, infelizmente. Ô, bispo, e pondo mais uma pimenta aí, deixa eu perguntar para o senhor. Sim. Aqui, finalzinho da Bíblia, aqui, Apocalipse, bem no finalzinho. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aí eu pergunto para o senhor, eu cresci ouvindo minha mãe falar, não aumenta nenhuma vírgula na Bíblia e nem tira uma vírgula da Bíblia. Aí eu pergunto para o senhor, esses ensinamentos, essas doutrinas, elas acabam que desanimando alguém e até desviando alguém, na minha opinião, pelo que eu tenho assistido. E então eu não estou dizendo que os calvinistas não vão herdar a salvação, quem sou eu? Mas estou dizendo, há um perigo nisso também, né? Desses ensinos, essas doutrinas. Existe perigo, sim. Todo erro doutrinário, ele tem suas consequências, né? Tem suas consequências. Então, existe. Agora, se incorre naquilo que tá escrito lá, eu eu não sei dizer. Eu acredito que o que está lá seria uma atitude mais deliberada, né? Eu não acredito que nenhum calvinista tá de maneira dele. Não, nenhum é muita gente, né? Eu não acredito que, no geral, os calvinistas estejam deliberadamente ensinando algo porque eles são assim capciosos, porque eles não respeitam as escrituras, porque eles estão querendo tirar alguma coisa. Não, não vejo que seja esse Tá o ligado à motivação. não, é porque eles creem assim, porque eles interpretaram assim, A entendeu? motivação deles é boa, na verdade. A motivação deles é boa, eles estão agindo de acordo com a melhor consciência que eles têm. Então Deus certamente levará isso em consideração, embora haja consequências pessoais, para aqueles que também estão ouvindo seus ensinos, isso pode ser uma pedra de tropeço para um e para outro, acontece de ser em muitas situações, né? O ensino de cada um de nós, ele acaba repercutindo de uma maneira assim ou assado para um ou para outro. Então, isso tudo realmente acontece. E cada um vai ter que prestar conta diante de si. Agora, eu não vejo que eles estejam, por exemplo, chegando lá no livro de Apocalipse, vou tirar essa passagem aqui porque eu não gostei dela, porque eu não respeito ela. Não, eu não vejo que essa seja a atitude deles. Vejo que eles são sinceros, sinceros filhos de Deus, sinceros e estão equivocados da minha perspectiva, assim como eu vejo que eles me veem como uma pessoa equivocada, ainda que sincero. Que ninguém está ali querendo desprezar as escrituras, tirar esse texto. Às vezes é uma questão de como é que a gente interpreta. Então, não, aí cabe a Deus mesmo o juízo. Eu não iria mais longe do que isso. Tá bom. Valeu. Gente, estamos encerrando então, chegando aqui aos finalmente. Alguma questão mais? Ah, vocês não chegaram em Romanos capítulo 9, né? Vocês chegaram a ler a Romanos 9 lá? Tem muita coisa, né? Temos. Romanos 9. Ah, Embora seja um capítulo bem difícil de ler, né, Bispo? Como você falou no vídeo, sim, dá muita base para os calvinistas. Mas já foi discorrido também no vídeo, né? A forma sim. correta de se interpretar, né? Para quem são. Eu mandei também agora por escrito, tá lá no Google Classroom, né? Por exemplo, vasos de ira, né? Vasos de ira, ele está falando de Israel, né? Aí quando você lê lá Jeremias, capítulo 18, né? Só para você ver o contexto, porque ele está falando de Israel e ele está citando textos
bíblicos, né? E coisas que são muito familiares, né? Para os judeus ali presentes. Ah, então, Jeremias 18. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Não diz respeito à comunidade de Israel? Romanos capítulo 9. Então, olha lá. Vasos nas mãos do oleiro. São vocês, comunidade de Israel. Jeremias 18, 6. Se em algum momento eu decretar, olha o decreto aqui, vamos ver, que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado, decretado. Ele não decretou a destruição de Nínive? E o que aconteceu? Eles se arrependeram. O que o Jonas foi pregar? Uma mensagem para que ele se arrependesse? Não. Foi pregar a destruição de Nínive, não foi? Em 3 dias e essa cidade será destruída. Não foi isso? E aí, o que aconteceu? Eles se arrependeram e Deus mudou os planos. Eu não sei como é que os calvinistas ainda são capazes de pegar lá Romanos capítulo 9 e se esquecer dessa passagem aqui, né? Que trata exatamente da rejeição de Israel e trata de nações. E olha, versículo 9, agora que vem, né, para Israel. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado ou plantado, isso não se refere a Israel? E se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Não foi isso que aconteceu com Israel, devido à rejeição deles? Não foi isso que Deus falou? Eu vou tirar o reino de vocês e vou dar um povo que produz os devidos frutos. Não foi isso que Deus disse lá no Antigo Testamento? Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Aonde é que está a predestinação definitiva aqui, cabal? Em lugar nenhum. Eles são vasos nas mãos do oleiro, que acabaram, como diz lá em Isaías, né? Da profecia de Isaías, acabaram se lhe estragando nas mãos. E aí, é Isaías 6, né? Você pega Isaías 6, não, Isaías 29, 16. Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou, ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro, ele nada sabe? Não é disso que Paulo não está citando esses versículos aqui em Romanos capítulo 9? Só que esses vasos aqui, vocês viram as coisas do avesso, vocês são os vasos nas minhas mãos que se estragaram nas minhas mãos. Porque eles não são vasos inanimados. Eles têm mente, eles são rebeldes. Eles não se estragaram, eles não se quebraram por incompetência do oleiro. Vocês viram as coisas do avesso. Pega lá, Isaías 29, 16, pega Jeremias 18. Então, tudo isso é o contexto da rebelião e da rejeição de Israel. E Deus prometeu que haveria desgraça para eles se eles se comportassem mal. A bênção, a vocação de Israel nunca foi incondicional, né? Então, para cada um dos judeus, o Senhor cumpre a sua promessa daquele que é o descendente por excelência de Abraão, né? A oliveira verdadeira, a videira verdadeira, o Messias. É isso. Então, a rejeição está se dando ali, a rejeição de Israel está se dando, eles são os vasos agora de ira, que por conta da sua desobediência, por rejeitarem o Cristo, estão ficando de fora. Mas se eles se arrependerem, olha lá Jeremias capítulo 18, eles vão ser reenxertados de volta. É só pegar o que Paulo disse no capítulo 11, né? Se eles abandonarem a incredulidade, abraçarem a fé, eles serão enxertados novamente. E vocês que foram enxertados no lugar deles, se vocês abandonarem a fé, vocês serão cortados. Porque se Deus não poupou os ramos originais, quanto mais vocês.
Onde é que está a predestinação aqui desde a eternidade, gente? Tá bom? Com isso, acho que a gente pode concluir. Alguma observação, algum comentário? Ô, bispo, a respeito de Romanos 11, tem no versículo 32 que diz assim: Pois Deus sujeitou todos à desobediência para exercer misericórdia para com todos. Seria correto eu, na minha interpretação, considerar que esse sujeitou é como aquela vontade permissiva de Deus, igual Romanos 1:28, que ele entrega a sua própria desobediência, e eu poderia considerar aqueles que não forem entregues como aqueles que anteriormente, aqueles que Deus conheceu anteriormente e este predestinou? Seria essa maneira correta de interpretar? No caso de aqueles que foram sujeitos à desobediência, é porque de antemão já iriam desobedecer, e aqueles que obedeceriam, Deus já conheceu anteriormente por conta da sua onisciência. Seria essa uma maneira correta de interpretar esse texto? Vamos lá, é Romanos, que você citou agora, foi Romanos 11, né? 11:32 sobre Israel, né? Sobre Sim, Israel, sobre a promessa deles serem é, restituídos, mas né? Restaurados. Mas repare bem aqui que porque Deus encerrou todos na desobediência. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Então, de fato, todo mundo, toda a humanidade caída em pecado, né? Porque Deus permitiu, deu livre-arbítrio e deu espaço para o exercício, e acabou que todo mundo caiu em pecado e todos são culpados, todos estão debaixo da condenação do pecado. E é por isso que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, judeus, gentios, não importa a nacionalidade. Então, aqui, quando se diz que todo mundo pecou, todo mundo ficou debaixo da desobediência, todos os seres humanos, sem nenhuma exceção. E aí, Deus usou de misericórdia para com todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todo mundo, porque Deus amou todo mundo, e ele deu a salvação, ofereceu a salvação para todo mundo, que é mediante Jesus, mediante a fé em Cristo. Então a misericórdia ele tá derramando sobre todo mundo. Ele está amando todo mundo, porque ele não quer que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos, cheguem ao conhecimento da verdade. Mas é em Cristo, no caminho. Então, aos que de antemão conheceu, significa que Deus elege segundo a sua presciência. Eleitos segundo a presciência de Deus é o que diz o Pedro, né? Pedro usa essa expressão, eleitos segundo a presciência de Deus, porque Deus sabe de antemão quais serão os seres humanos que abraçarão a oferta pela fé, a oferta de salvação pela fé em Cristo. E os que de antemão conheceu, também predestinou. Conheceu como aqueles que vão abraçar a fé em Jesus Cristo. Aqueles que vão abraçar a fé em Jesus Cristo, esses estão predestinados para a salvação. Esses são os eleitos no final das contas, né? Mas é os que ele conheceu. Ele sabe quem são os que prevalecem até o fim, os que creem e permanecem fiéis ao Senhor até o fim. Então, é baseado nesse pré-conhecimento que Paulo e Pedro afirmam aí uma eleição condicional à fé, né? Os que de antemão conheceu que creriam e permaneceriam firmes até o fim. Deus sabe os que são seus, aqueles que vão perseverar até o fim. Mas não porque ele predeterminou isso, mas porque ele previu a fé que eles teriam. Deu para entender aí? Alguma Com observação certeza, mais? bispo. Obrigado, viu? Beleza. Deus abençoe. Se não, pessoal, fiquem com Deus. Vocês têm um material aí para estudar, muita coisa. E agora, as próximas aulas, o Daniel vai dar sequência. Que vocês sejam ricamente abençoados. Foi bom estar com vocês, apesar de não poder ir até o fim, mas eu acho que a gente conseguiu trabalhar bastante coisa em pouco tempo.
Então, agora é com vocês e se aprofundarem, né? Tem que estudar bastante mesmo e fundo. Que Deus abençoe vocês nessa caminhada.